Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo da série Auto-Amor e Autotransformação. Hoje falaremos sobre o auto-perdão, uma das faces do auto-amor. Jesus disse: vai e não peques mais para que algo de pior não te suceda. Em algumas passagens do Evangelho está registrado esse pensamento de Jesus. A meu ver, dentre outras interpretações que podem ser dadas, é uma forma de nos auto-perdoarmos, de seguirmos em frente diante dos nossos próprios erros. Porque nós tivemos, se olharmos para trás, uma educação muito rígida, voltada para valores punitivos. Não que a correção não tenha que existir, mas nós tivemos, muitas vezes, essa correção de uma forma muito exagerada, muito punitiva, por assim dizer. Não com sentido de reeducação, muitas vezes, mas com sentido de nos chocar, de nos envergonhar diante dos nossos próprios erros. E também, por conseguinte, nós temos, muitas vezes ainda, no meio predominante da nossa sociedade, uma religião que nos ensina através da cultura do sofrimento, que devemos precisar sofrer para sermos felizes, sofrer nessa vida para sermos felizes numa vida futura. Essas duas vertentes, tanto a educação familiar rígida quanto a educação religiosa voltada para a cultura do sofrimento, elas nos levam a um vício de santidade, a fingirmos muitas vezes virtudes que nós não temos, mas que nós nos iludimos, nos auto-iludimos, nos auto-enganamos, pensamos que as temos. Aí nós podemos fazer a seguinte pergunta: auto-amor, então, seria a negação de si mesmo? Esse auto-perdão seria a negação de si mesmo, dos próprios erros, do que realmente nós somos? E eu digo que não, pelo contrário. Auto-perdão é uma oportunidade que você tem de se assumir como você é, buscando ser alguém melhor do que é agora e está almejando ser. Esse auto-perdão é a fase seguinte à autoaceitação. Você se autoaceita como é, buscando novas fontes de ética, novas fontes de moral para beber nelas, fontes baseadas no amor e no respeito a si mesmo e ao próximo. E o passo seguinte é o auto-perdão, você aprender a se libertar da sua própria culpa. É uma espécie de autorreconciliação. É o momento em que nós trocamos a autocobrança pela autoanálise. E é nesse momento que nós começamos a conseguir dialogar consigo mesmos. Antes, a autocobrança baseada na autopunição. Agora, o diálogo baseado na análise do que pode ser feito de forma gradativa, não de forma instantânea, para que possamos melhorar o nosso comportamento. Essa é a estrutura básica do auto-perdão. Então entendamos que a culpa, ela gera o remorso e muitas vezes essa culpa é inconsciente. Ela é trazida de outras vidas por coisas que nós tenhamos feito a nós mesmos e aos outros. E essa culpa, ela vai cada vez mais se entranhando no nosso inconsciente e ela somatiza de alguma forma. E ela tem que somatizar não somente em formas de doenças no corpo físico, mas também de doenças psíquicas. Ela somatiza, por exemplo, em forma de depressão, em forma de desejo de suicídio. E o auto-perdão é um grande antídoto contra a depressão e contra a ideia de suicídio. Tenhamos em mente que sem esse auto-perdão não pode haver autotransformação. E sem essa autotransformação nós não conseguimos buscar esse verdadeiro sentido da vida. Portanto, o auto-perdão ele se faz cada vez mais urgente
e interpretado à luz da doutrina espírita e à luz do processo de autoconhecimento. Com o passar do tempo, nós vamos compreendendo que esse remorso inoperante, baseado no orgulho, ele tem que se transformar em arrependimento verdadeiro. Qual seria a diferença entre arrependimento para remorso? No arrependimento, nós temos uma mudança de comportamento, gerada ainda que no início pela culpa, assim como no remorso, mas nós já temos o desejo de nos melhorarmos e desejo de repararmos as nossas faltas com aqueles que as cometemos. Então, baseados nisso, nós começamos a trilhar um caminho de um novo comportamento, mas não somente naquilo que a gente errou, mas nos nossos valores como um todo. Essa é a característica do verdadeiro arrependimento. E a partir daí, nós começamos a ter a certeza que o perdão que nós aparentemente concedemos aos outros, na verdade é para nós mesmos, porque não há perdão aos outros, não há como entendermos as falhas dos outros e sabermos trabalhá-las dentro de nós, sem que haja esse perdão a si mesmo, porque nós só conseguimos oferecer para as outras pessoas aquilo que realmente nós já temos dentro de nós mesmos. Até a próxima oportunidade. Muita paz a todos.